Ai, que raiva. Oi, Sui, oi, oi, oi. Oi, Tássia, Larissa, Dani. Que chato, que chato. Mas vida que segue, agora vamos ali. Aí 1 hora já? Não, sei lá, mas não, Ixi, hoje me tá aí, três perdoe. e dois. Então, me perdoe, mas a gente vai avançar um pouco. Quem quiser, obviamente, participar lá da live do Juninho, do pastor Júnior Cabral, seria interessante. Você pode ir, mas é porque a gente vai continuar, porque não faz sentido a gente parar onde a gente parou, né? É, porque, para mim, se tem um momento especial e se existe algo grande que Deus tem me entregue durante esses dias, eu fazendo uma análise fria das coisas, eu estou vendo Apocalipse se manifestar e eu estou trazendo Apocalipse para o tempo de Paulo para que as pessoas tenham entendimento desse ciclo e dessa retroalimentação, que é o que a gente chama de feedback negativo. Assim funcionam os hormônios. Um hormônio manda uma informação, aí ele percebe que aquele elemento já tem na corrente sanguínea, aí ele devolve retroalimentando, dizendo, não precisa mais, já tem. Então é assim que funciona. Mas a gente havia falado de Constantino. Então, Constantino, para mim, ele foi um oportunistazinho de titica. Um oportunistazinho, acaba sem vergonha, foi ele. Então, você percebe que o mesmo espírito que age sobre esse oportunista chamado Constantino, esse espírito precisa ser destruído. Isso foi Deus falando comigo. Nunca li, não. Ele precisa ser destruído. Sim. Porque o que você está vendo são os oportunistas se aproveitando do quê? Da calamidade, da pobreza, da miséria e da morte. É o fim da picada. Isso significa dizer que as pessoas chegaram na sua animaleza, se é possível que exista isso. Eles se tornaram animais. A única coisa que importa é a sobrevivência e não importa o método. Poder e ponto final. Agora, quando eu volto para Paulo, vamos em Paulo agora, que agora vai começar a mensagem. Agora é Paulo. Não, agora é a mensagem. Sim, agora é Paulo, agora é a Então, mensagem. não. Então, agora que é a mensagem. Isso tudo que a gente falou é. Olha o meu primo Maurício aí do Rio. Beijo, te amo, primãos. Que bom que Beijo, você está aí primo. com a gente. Estamos agora abraçando-nos por meio da net. É isso aí, a distância, mas foi o que nesse momento nós temos. Mas vamos lá para Paulo. Paulo estava dentro de um contexto totalmente religioso, que era esse poder que emergiu da terra. E agora, se você for ler o texto de Paulo, você vai ficar com mais raiva ainda de Paulo. Porque no primeiro Sim. verso, Saulo respirando ainda ameaças de morte, escuta isso, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O que você foi fazer no sumo sacerdote, Paulo? Escuta isso. Ele foi pedir umas cartas, umas autorizações para mandar prender, pegar qualquer um que ele encontrasse ao longo do caminho. Ou seja, ele, Pera. Ele é o Dória. em tempos de hoje, seria um mandado de prisão preventiva. Mas você tem que ir além. Ele é o Dória, ele é o Witzel. Eles são esses vagabundos. Ou a pessoa entende ou não entende. Eu vou lá, agora eu pego um juiz do STF, esse outro parente dele, e peço para ele uma carta para me autorizando a prender, pegar, fazer o que eu quiser. É. Então, o poder que emergiu da terra, o poder religioso, da religião, calou a voz de Jesus, porque agora quem manda é esse poder entremeado, disfarçado de democracia.
misturado entre um presidente que ele é cristão, glórias ao meu Senhor, e com esse poder que vem agora dos religiosos, que se as pessoas não sabem, se tem uma fatia poderosa hoje no mercado, é a fatia gospel. Está todo mundo atrás. Até o Lula agora criou uma igreja evangélica do PT. O próprio Diabo Manifesto. Então, voltando. Então, aqui ele vai, se dirige, pede uma carta para poder prender, sabe quem? As pessoas que estavam no caminho. Ele, com a roupagem de religião, prendendo quem está no caminho. E aqui fica muito claro. As pessoas de bem sendo presas. Você está vendo isso na TV? Eu estou. Eu vi esses dias. A mulher está sendo acusada de morder o guarda. Mas o guarda não está sendo acusado de enforcar ela, não. Fato. Percebe que a história se repete. Verso 3. Então ele estava lá no caminho, no verso 2. Então ele podia agora prender os homens e levar para Jerusalém. Agora o verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, contrariando tudo e todos, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Escuta uma coisa primeiro, Mídio. Os religiosos calaram Jesus, porque eu falo por ele. Os religiosos, os crentes, mas nesse texto aqui não mostra nenhum crente. Não tinha crente, tinha a comitiva de Paulo, que era igual a Paulo, e eram os capatazes que levavam as coisas de Paulo, mas não tinha crente, não tinha intercessão, não tinha absolutamente nada. O cenário não tinha homens de Deus. O cenário só tinha um céu azul. Está escrito aqui. E uma luz que brilhava. Não tinha mais nada fora desse cenário. O Estado calou a igreja e a igreja falando no nome dele, por ele. Calando o próprio Senhor Jesus. Mas esse Senhor Jesus que foi calado, ele foi aquele mesmo Jesus que enlouqueceu Nabucodonosor. Ele foi aquele quarto homem que estava na fornalha. Ele foi o mesmo Senhor. Jesus, esse que está calado, foi aquele que foi até César Augusto e disse: faz um recenseamento lá em Belém para se cumprir o que está em Miqueias 5, no verso 2, porque haveria de nascer lá em Belém de uma virgem. Então, esse mesmo Jesus calado, que não tem voz, que não fala, que não se pronuncia, que é alheio, que está amarrado, é o mesmo que faz o movimento com ela. Esse é o mesmo Jesus que diz assim: aqueles que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e só depois disso me siga. É o mesmo Jesus que diz: eu não vim com armas de guerra, com força. Eu não vim para matar, senão para salvar. Vocês estão todos revoltados com o Estado, mas vivem lá comendo, mamando nas tetas do Estado. E o Estado, por sua vez, retroalimenta em vocês que trabalham e pagam. Eu sou o mesmo que lá na cruz disse hoje mesmo: sou eu aquele que mudou a escatologia, sou eu aquele que sou a teologia perfeita, aquele que vos diz: vocês têm ouvido, eu porém vos digo. Eu sou o que te dou o update, eu sou o que ministro F5, o Ctrl+V, Ctrl+C.
Eu sou o que falo de uma forma diferente, numa profundidade maior. Eita. O cenário era um cenário como o dia de hoje, Emílio. Meu Deus. É o dia de hoje e eu quero te Ah, eu quero te falar de um filme que eu assisti hoje, a propósito para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, peguem para assistir um filme que se chama Torturado por Jesus. Esse filme é de um pastor romeno que foi perseguido pelo comunismo na antiga União Soviética, pela Rússia, e que ele foi colocado na prisão, bateram muito nele, mataram o filho dele na presença dele. Ele escreveu esse livro, Torturado por Jesus, Richard Wurmbrand, o nome dele. Esse filme fala de uma perseguição tremenda a esse homem, a família dele, a esposa dele, eles foram presos, separados, afastados, mas no final eles ainda sobrevivem, se reúnem como marido e mulher e ainda vivem o evangelho. E ele é um romeno e o livro foi escrito em 1967. O filme está no YouTube, Torturado por Jesus. É ótimo. poderoso o filme. É de fato a gente perceber que o comunismo ele é o espírito do anticristo de hoje, é a antítese é o mesmo Paulo nos tempos de hoje, em perseguição. É o mesmo Império Exatamente. Romano em perseguição. É a Poder, mesmíssima coisa. é o poder que emergiu dos mares. Mas escuta bem, é nesse cenário que Jesus, o mesmo Jesus que disse que o reino dele não era desse tempo, o reino dele era de outro mundo. É o mesmo Jesus que disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E não disse para que você estivesse com ele todos os dias da sua vida. Ele estava Sim. dizendo que sou eu quem cuido de vocês e são vocês que estão tentando cuidar de mim. Sou eu quem vos protejo quando vocês estão querendo me proteger. Então está havendo uma inversão. Eu estarei convosco todos os dias. Vocês deveriam se utilizar do meu poder. Eu vou repetir. Não se utilize desses poderes que vocês têm ouvido de Apocalipse 13. Ei, se utilize do meu poder. Que poder, Senhor? Do poder que eu deixei e fiz descer do céu sobre você. O poder do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo que desbarata qualquer obra assassina, maquiavélica. E Jesus, nessa grandeza, aonde todos calaram a ele. Por isso, Emílio, Deus falou aqui comigo agora, ele foi como um cordeiro mudo. Os poderes estão disputando a minha carne, o meu pedaço. Até as minhas roupas rasgaram, como se aquilo fosse um troféu. Mas o poder que eu vos falo é um poder de amor, de graça, de misericórdia, de busca. É nesse cenário que esse que foi calado durante tantos anos, calado, fecharam a voz dele, falando por ele, por meio dele, falando aquilo que interessava do seu jeito, da sua forma. Foi esse mesmo que vira e diz, no meio de uma luz, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o impressionante dessa passagem é que Jesus fala exatamente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na teologia existe uma disciplina, né, que chama eclesiologia. Essa disciplina ela vai falar desse momento que aquilo que ataca ou massacra o povo de Deus, ou massacra a igreja, é uma agressão ao próprio Deus e ele se levanta contra isso. Jesus vem ali e assume. Paulo estava perseguindo os cristãos, os Não, mas a gente nem apóstolos. chegou aí. Você já está aí? Eu estou em Persegues e você está lá no Paulo invertido. Eu quero te mostrar o processo que ele viveu.
Aquele que outrora não podia falar, agora estava falando. Aquele que todo mundo calou nesse tempo, que não permite que ele mesmo fale. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é o Rei da Glória. Aquele que enlouqueceu Nabucodonosor, aquele que disse para Ciro que Ciro haveria de fazer o que ele havia mandado 100 anos antes dele nascer. Aquele que todo mundo tirou a voz. É ele quem diz: Saulo, por que me persegues? E aqui para mim vem o momento mais precioso de toda a palavra de Deus. Saulo, eu sou aquele que te conhece integralmente. Eu te chamo pelo nome. Não, Saulo, Saulo. Ele já chamou de forma íntima, repetiu para que ele nem pudesse dizer, eu não ouvi. Ele falou em alto e bom som. Sabe o que diz o texto? Que todo mundo estava com eles, ouviram, mas não viram, só Paulo viu. E o texto vai dizer, eu sou aquele que conheço o teu coração, as suas entranhas. Eu sou aquele que te conhece integralmente, Saulo. Então, Saulo, quando eu te peço, por meio dessa perturbação que está lhe causando, eu estou lhe encontrando e isso está gerando em você uma perturbação. Escuta o que eu estou te falando. Essa perturbação que você tem dentro de você e que te torna um perseguidor, mau, assassino e cruel. Essa perturbação, ela quer se transformar, Saulo, em adoração. Mas tu, Saulo, não permite. Tu não permites, tu não queres, e por isso tu enlouqueceu e saiu a matar, Saulo. Confessa então, Saulo, confessa, que eu exerço sobre ti uma fascinação. Ui, eu vou embora. E que isso faz você desistir de ser opositor. Você está lutando contra essa fascinação que eu gero em você. Você, Paulo, Saulo, porque qualquer que sejam os seus argumentos, Saulo, a verdade é que você não aguenta a sedução do meu amor. É poderoso. Confessa como eu te atraio, Saulo. Para de brigar. Para de lutar consigo mesmo. Confessa que ninguém te chama mais atenção do que eu. Saulo, diz, expõe que você procura a sua vida inteira fechar e ocupar os seus vazios com os tesouros que você não encontra em mim. Uau. Os tesouros que os outros viram e descobriram. E porque você não os tem, você os persegue. Sabe... Fala para mim, Saulo, que o desejo da sua alma é admitir tudo isso, Saulo. Confessa que os atos praticados por você, Saulo, e até contra as pessoas ligadas a mim, gerou uma angústia até nos meus seguidores. Saulo, quem não me segue, me persegue. Uau. Saulo, se não fosse eu na sua vida, gerando essa inquietude em você, Saulo, esse conflito interno que está dentro de você, sou eu lutando contra o seu eu. Contra o seu orgulho, o egocentrismo, contra a tua soberba religiosa que te fez achar maior do que tudo.
confessa para mim, Saulo, que o meu amor, ele é irresistível. Uau, era esse ponto que eu ia chegar, pastor. Quando eu vejo que tinha esperança para Paulo, e quando a gente olha a crueldade com que Paulo executava os mandados que ele recebia, o ódio que ele expressava para aquele movimento que ele chamava de o caminho, esses homens do caminho, a gente tem que destruir um por um. Eu vou entrar em todas as casas e arrancar um por um, homem, mulher, filho, criança, trazer tudo para fora e levar para a cadeia. A expressão de ódio que ele entregava, e a gente imagina que aos olhos naturais da gente não teria salvação para Paulo. Mas quando eu vejo que a conversão de Paulo ela tem um episódio anterior, que eu gosto de voltar nele, que é da morte de Estevão, em Atos 7, 54 em diante, enquanto Paulo estava consentindo aquela morte ali por apedrejamento, Estevão estava morrendo, tomando pedrada, e ele repete o que Jesus faz na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aquela oração de Estevão, Paulo estava ouvindo aquilo, e aquilo estava mexendo com ele, embora quanto mais ele ouvisse, mais ele odiava, mas aquilo era a voz do Espírito que estava em Estevão, manifestando na vida de Paulo, a ponto dele, no momento em que ele está indo para Damasco, para matar mais, para perseguir mais, ele tem um encontro com Jesus, a pessoa pela qual Estevão clamava e a pessoa pela qual Estevão entregava nas mãos o espírito dele. Ele não nega a fé em Cristo, podendo fazer e cessaria a pedrada. Ele diz: não, ele ressuscitou, ele vive, ele é meu Senhor e Salvador, e ele vai até o final da execução dele. Paulo bebe disso, ou seja, eu quero dizer para você na sua casa, você que está nos ouvindo, se você tem clamado muito pela vida de um parente, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um irmão amado, de uma irmã amada, de um pai, de uma mãe, ou de um amigo, ou até um inimigo, saiba que as tuas orações estão sendo recolhidas pelo Pai e elas vão retornar em forma de conversão na vida desse povo que vocês têm entregado joelho, choro, lágrima, porque se Paulo teve a oportunidade de um encontro com Jesus, que dirá um filho que você tem clamado por ele? Que dirá o objeto e o fim da sua oração pela conversão e pela entrega de alguém? Eu não tenho dúvidas que o Espírito do Senhor, que foi capaz de buscar um assassino, um exterminador de cristãos e fazer a vida dele se transformar, é o mesmo que opera agora na sua vida e na vida de quem você tem clamado. Eu gosto de dizer também que Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, a palavra diz que ele fica cego por 3 dias, ele não come nem bebe por 3 dias, e se ele não morreu, pastor, ele entrou num coma profundo, porque ali foi a morte dele, ele desceu à terra, ele caiu na terra com a cara no pó, e depois de 3 dias ele vai ter um encontro com Ananias, que fazendo uma imposição de mãos, cura, depois batiza, e depois Paulo é cheio do Espírito Santo, ele ressuscita daquele sono de 3 dias e ele vem a ser o maior, se não o maior pregador do Evangelho, aquele que cumpriu o ID com uma excelência total. E eu quero acreditar até o livro de Hebreus a ele, são 14, porque ele merece. Ele merece, porque o que ele fez, de chegar até o final. E a gente vai bater já na história de Paulo, quando ele sai depois desse caminho de Damasco, e ele vai pregar em Damasco, depois volta para Jerusalém, depois vai para Roma, depois ele vai para todas as cidades do Ocidente fazer o que ele fez atrás dos gentios. É transformador. Muitas pessoas questionam, já me perguntaram inúmeras vezes, qual era o espinho na carne de Paulo. Alguns acreditam que seria a cegueira dele, porque ele não enxergava bem, então ele pedia outras pessoas para escreverem.
Outras pessoas diriam até que esses espíritos pelo qual ele matava, tinha matado as pessoas, o atordoava, cobrando dele: você me matou, você me matou, você me matou. Qualquer que fosse o espinho na carne dele, A naquele soberba do momento, conhecimento, de falar vários idiomas, de qualquer que conhecer fosse a profundamente tudo. cidadania, exato, qualquer que fosse o Dinheiro, espinho na carne dele, eu não vi em nenhum momento Jesus usando desses artifícios, senão apontando para si mesmo. Jesus, quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não disse: por que que você matou Estevão, deixou Estevão apedrejado, matou fulano, ciclano. Por que você me persegue? Eu poderia ser cruel a ponto de te estraçalhar com as tuas memórias e lembranças. Eu poderia empurrar esse espinho na tua carne e atravessar você. Mas a palavra vai dizer que o espinho na carne batia na cara dele, no rosto dele, e isso falava de soberba. Entendo eu que o espinho na carne dele era a religiosidade, era a profundidade que ele tinha na religião e não no reino de Deus. Então, quem esbufeteava ele era um espírito de religiosidade que confrontava com a natureza de Deus que estava dentro dele. Apesar de ele ser um homem mau, eu acredito, como eu disse recentemente, como aqueles dois homens assassinos cruéis que estavam na cruz, um deles reconhece que Jesus é Deus. Esse mesmo homem que matava de forma cruel, penso eu que ele era capaz de partir um pão, passar manteiga e dar para um filho. E Paulo não era diferente, porque Paulo tinha familiares, e ele sabia que esse ímpeto dele, pelo estudo judaico, ele era primo de Barnabé, e Barnabé era primo de João Marcos. Então eram famílias. E como ele era a justiça institucionalizada pelo poder que emergia do mar, aquele que tinha toda a autoridade para fazer e desfazer, ele ia acabar chegando nos seus parentes e tendo que matá-los, porque os parentes dele já serviam ao Senhor antes dele. Quem pegou Paulo lá em Damasco foi Barnabé. Por isso, quando eu lembro de Estevão, eu me lembro que ministério complexo esse de Estevão. Ele veio na terra por causa de uma única pessoa. Ele veio para ganhar Paulo. Que ministério complicado. Ele veio para ganhar Paulo. Quantos Estevão existem? Eu tenho um Estevão na minha vida que é um cirurgião plástico que me ganhou para Jesus. eu também Cada tenho um tem medo. o seu Estevão. Cada qual tem o seu Estevão. Pessoas que pagaram preço, pessoas que morreram por nós e abriram mão muitas vezes de estarem no seu bem bom, na sua família, na televisão, deitado, quando estava contigo no telefone, quando estava contigo conversando, falando acerca de quem é o Senhor. Esse Saulo que outrora perseguia, ele deixa de ser perseguidor, porque agora ele é seguidor. Então, quem segue não persegue. E tudo aquilo que tinha em Cristo, apesar dele não saber, porque a religião mostrava a antítese disso tudo, ele descobriu no encontro. E nesse encontro, como você falou, ele fica cego, e eu entendo que é a cegueira agora, porque ele já era cego, Mídio. Ele enxergava, mas ele não via. Perfeito. Então, os olhos dele criou escamas para que ele não visse mais o mundo como ele via por meio da religião. Agora era Jesus dando uma nova lente ocular para ele, uma nova forma de enxergar. A propósito, Jesus trabalha muito bem com barro, já deu um olho para quem nunca enxergou. Então ele, para tirar a escama, tirar essa córnea distorcida, de ceratocônia, que é a doença, e botar uma nova, para ele é muito fácil. E aí ele chama a pessoa mais desconhecida de todas, que só aparece essa vez. Um ninguém, Ananias.
Quem é Ananias? Ninguém. Ninguém sabe quem é Ananias. Então, Jesus está dizendo que ele não precisa de pessoas importantes, para ele tanto faz se é profundo conhecedor, se é pouco conhecedor. A grande verdade é que Jesus quer as pessoas que estão disponíveis para fazer com ele a obra dele e não calar a voz dele. Jesus ainda fala, continua falando, ainda que os poderes se levantassem contra ele, ele continua falando. Jesus tem se materializado. Por isso eu creio que hoje é o dia de visitações literal do Senhor, no meio de sonhos, e algumas pessoas, que seja segundo a medida da fé de cada um, possa encontrá-lo face a face. Você não vai ser destruído se encontrá-lo face a face, porque lá no Egito já existem inúmeros testemunhos de pessoas se encontrando com ele. Aquele que calaram a voz. Vox populi. Vox Dei. A voz ainda continua sendo de Deus, Mídio. Ele é a última palavra. Por muito tempo, lá no Antigo Testamento em especial, Moisés só aparece 1.400 anos depois como profeta de Deus. Por 1.400 anos, Deus se calou. E eu entendo que Deus calado, Deus está falando. Ainda que Deus não pronuncie uma palavra, Ele está falando. Ainda que pessoas que estão com ouvidos abertos, mas não conseguem discernir, entender, Ele consegue acessar. Os ouvidos de Deus não estão tampados, nem suas mãos recolhidas para que não possa ouvir e nem ajudar com as suas mãos. Deus está ouvindo e por isso Jesus era especialista em dar sentidos, devolver sentidos às pessoas. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Ele devolvia isso como ninguém. Por isso ele leva Ananias. Aonde vai estar esse homem? Hoje a gente está aqui, está. Então a gente vai acabar ali perto das 4. Então, aonde está esse homem que eu não quero ir porque ele é matador, mas eu preciso dele no meio dos reis. Esse cara eu levantei com um propósito específico. Ele tem entrada nos judeus, ele tem entrada na Grécia, ele tem entrada em Roma. Deus está levantando pessoas que estão preparadas exatamente para isso, ainda que tenha passado uma vida inteira perseguindo a Jesus. Ele era pontual. O que Jesus queria com ele era pontual. Então você vai, que você é o mais estranhinho de todos, você não vai gerar alarde, porque ninguém te conhece nessa profundidade, Ananias. Você vai lá e agora você vai fazer o que tem de mais importante. Transfere para ele o que tem em você. Mas eu não sei o tanto quanto ele. Não. Eu acho que você não entendeu. Eu não estou dizendo para você transferir sua inteligência. Eu estou dizendo para você transferir o Espírito Santo para ele. Agora esse Paulo, que era cognitivo, inteligente, gênio, capaz, com o Espírito Santo, agora esse Paulo é imparável. A propósito, uma das maiores mentiras que existem também na Bíblia, tá? Jesus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Sim. Isso é uma mentira. Saulo continua Saulo e Paulo era questão de localidade. Saulo era o nome dele judaico e Paulo o nome dele grego. Quando ele estava na Grécia, eu acho que os caras não falavam em hebraico, chamavam ele de Paulo. Assim como João Marcos. João aqui com os hebreus e Marcos lá com os gregos. Então ele não mudou o nome. Mas a grande verdade é que ele não precisa mudar nome, ele precisa mudar caráter. Durante 3 dias, Paulo transformou uma mentalidade completamente religiosa numa mentalidade completamente graciosa. É uma transformação que acontece em 3 dias. E são 3 dias, não é por casualidade. É porque o Senhor ficou 3 dias desaparecido dentro de um sepulcro. Paulo ficou 3 dias dentro do sepulcro. E não é casualidade 3, porque é Pai, Filho e Espírito Santo.
Perceba que toda a história de Saulo ou de Paulo aponta mais para Cristo do que para Paulo. Porque se fosse por tudo que Paulo havia feito, Paulo jamais seria quem ele foi. Uau, A uau, uau. chave, a chave é se permitir, como eu me permiti um dia, dentro do meu conhecimento médico, achando por que você vê poucos médicos cristãos? Porque eles tropeçam no seu próprio saber. Eles dizem e se veem como Deus. Certa vez me disseram, você é um semideus. Eu falei, não, eu sou o próprio. Eu corrijo aquilo que ele deixou de errado. Que blasfêmia. Mas ele me perdoou porque eu não sabia o que eu falava. Então, quando eu me arrependi, no dia em que eu me arrependi, em que os meus olhos se abriram, que eu era cego, pobre e nu. Eu me lembro exatamente essa voz chegando até mim e não me acusando, mas foi uma voz que chegou como um cicício e disse que um dia eu disse que corrigi o que ele fez. E hoje ele me usava para eu fazer o que ele fazia. Aí eu falei, mas o que o senhor fazia? Eu sou médico, filho. A igreja são para os doentes. As pessoas estão atrás dos médicos. E eu levantei você, como levantei Lucas. Colossenses vai dizer, Lucas, um médico amado. E foi assim que eu me senti, amado e útil. E a luta que eu tinha com ele, não era com ele, mas era com ele, porque eu me via mal. E quando eu via as pessoas que andavam com ele, elas eram boas. Então eram pessoas grandiosas que faziam grandes coisas. E eu, que era detentor da ciência médica, só operava, mas eu não era bom, porque no meu interior eu sabia que todo o meu inconformismo era por não ser como ele. Uau. Não ser como ele. E o que me fez ler madrugadas adentro, dia após dia, foi para tentar me aproximar dele. Não foi nem para ser como ele, porque isso seria um engano, porque ele já havia dito que eu era como ele. Você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Só estamos exercendo coisas distintas. E agora a gente está confluindo para o mesmo lugar, filha. Salve as minhas ovelhas como eu salvo. Eu vou usar você para curar. Eu falei, uau, que sublime, Deus. Eu agora dei sentido à medicina, porque ela não tinha sentido, exceto me trazer o que todo mundo queria, que era o dinheiro. Mas o dinheiro nunca me preencheu. Pelo contrário, tudo que eu comprava, em seguida o vazio gritava. Então eu sou um Paulo desse tempo. Vocês estão diante de um Paulo, não pela capacidade, pela inteligência, nada disso, pelo contrário, mas pelo que ele fez na minha vida. Eu sou um inconformado, mas aquele que um dia eu me deparei com ele e eu literalmente ouvi a voz dele. A minha conversão foi do jeito que eu vou lhe contar agora. Temos alguns minutos para você ouvir. Eu me dizia ateu, ateu. Porque eu tinha um pai que foi duro comigo. Pode não ter sido com meu irmão, mas na minha ótica eu fui duro. E meu pai só me deu o que ele tinha. Ele recebeu dureza do meu avô e passou a dureza que ele tinha dentro dele. Mas dentro dessa dureza existiram coisas grandiosas. Honestidade era algo que meu pai derramava. Mas isso não era o suficiente, porque enquanto ele era duro, eu endurecia. Então, tudo para mim se resolvia na força do braço, como se resolvia para Paulo. E um dia, Estevão chegou para mim. O nome desse Estevão é Pacheco. Antônio José Trindade Pacheco. Antônio José Trindade Pacheco.
E eu estava fazendo uma cirurgia do joelho e com medo de morrer, na hora que a chapa esquenta, todo mundo quer Deus, né? E ele tinha me chamado inúmeras vezes para que eu fosse à igreja, eu sempre dava não. E nesse dia eu que liguei para ele descer, e ele desceu, pegou na minha mão e falou: poxa, maninho, você sabe que eu te amo. Eu falei: ih, rapaz, tá cheio de gente aqui olhando, você pegando na minha mão e dizendo que me ama. Aí ele falou: vamos comigo na minha igreja. Eu falei: tá doido, tá doido, tá doido? Que igreja, cara, tu não sabe. Aí ele falou: olha, mas você não pediu para eu descer? Aí eu disse para ele: tá bom, já que você disse e eu sou um cara de palavra, eu vou. E fui. Quando eu cheguei na igreja, tinha um cara de 2 metros recebendo as pessoas e disse: boa noite. Aí eu falei para a Raquel: tu é mal educado, hein? Tu nem responde o cara. Perceba que o mal educado era eu e a gente atropelava as pessoas e pronto. A esposa dele chegou, eu estava perto do banco, eu escolhi um lugar que estava perto da janela, da porta de vidro, para eu vazar. Que eu sabia que eu ia ficar entediado e eu ia vazar. Então eu já fui estratégico e eu perguntei para ela: como é que é essa igrejoca aqui? Olha o nome. Como é que é o quê? Essa igrejoca. E ela virou e disse assim: como assim? Eu falei: é igual às outras? Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ela falou: não, aqui você fica do jeito que você quiser. Aí eu botei os 2 pés no banco, óbvio. É do jeito que eu quero e eu sou abusado, então os 2 pés. Só que a igreja foi enchendo e eu tive que tirar o pé do banco. E era aqueles bancos juntos, não era igual a nossa, separadinho. E aí as pessoas vieram juntando e veio me empurrando, e aquilo foi me dando raiva, porque eu sempre disse que aquilo parecia uma doença, contagiava, né? Tocava e aquilo transmitia, né? Eu falei: cara, não é possível, meu Deus. E eu me lembro quando o pastor disse assim, pastor Sabino Dourado, o nome dele, e ele disse: o que Deus quer de você... não, ele falou assim, que o homem, quando se torna adulto, se torna arrogante, prepotente, autossuficiente, dono da verdade, o cara. Ele tinha acabado de usar a frase que eu usei com o Pacheco almoçando com ele. Aí eu falei que o Pacheco foi no banheiro e ligou para o pastor e deu a frase. Aí o pastor disse, aí eu levantei, briguei com o Pacheco, falei umas poucas e boas, aí a Raquel me puxou, sentei de novo, a igreja com quase 700 mil pessoas, e eu sentei, ela com vergonha, e aí ele disse: o que Deus quer de você é que você volte a ser criança, e na inocência da criança acreditar sem questionar. E ali eu entreguei minha vida para Jesus. E eu ouvi quando Jesus disse assim: filho, eu te amo. Aí não deu. E eu tentei segurar. Eu chorei de um olho só durante alguns minutos, para que ninguém visse, o olho que estava do lado da janela, até que eu não consegui mais. E dali, então, ele falou novamente: eu esperei tanto por esse dia. Então, eu estou querendo dizer isso para você com esse testemunho. Que Jesus, apesar da religião calá-lo, esse poder que emerge dos mares, calá-lo, ele continua falando. Não duvide, porque ele vai visitar quem você ama. Ele vai visitar quando você estiver com esse seu joelho dobrado. Ele vai visitar essas pessoas que você tem apresentado. Eu sei que aqui eu estou falando com muitos Estevãos. Pessoas que têm pago preço, pessoas que têm morrido por outras, pessoas que têm dedicado a sua vida por outra. E esse morrer não precisa ser a literalidade. Quando estamos aqui falando dele, estamos dando tempo, e tempo é vida. Estamos perdendo tempo em tese. Não existe um ganho maior de tempo do que dar tempo para quem quer tempo. Porque quando você dá tempo para quem der tempo, você está dando vida para quem quer vida. Então você está liberando vida para as pessoas. Se existe algo que eu amo fazer, é dar a vida para as pessoas, porque foi isso que ele me deu. Ele morreu e me deu vida. Então, se ele me deu vida, eu vou viver intensamente por algo que ele me deu. Ele morreu para eu viver, e não viver medianamente ou mediocremente. Ele me deu uma vida para que eu vivesse acima do natural. Uma vida
mais alta, mais elevada. Ele é a estatura do varão perfeito. Ele é o nosso alvo, a nossa meta, mas ele é mais alto que eu. Aí a palavra vai dizer que é a rocha que não podemos escalar. Por isso, você tem que subir nas asas do Espírito. Se você não tem asas, o Espírito tem. Então você sobe nessas asas e ele te leva à rocha que é mais alta do que você. Aquela que homem nenhum pode escalar e que jamais foi cortada por mãos humanas. Essa rocha é Jesus quem fala. Jesus continua falando. Os poderes se levantaram para calar, mas ele continua falando. A propósito, passado 2020 anos, Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando, separando o antes e o depois. Essa live... O teu testemunho, quando eu falo na aula de história da igreja ou de avivamento, eu cito Paulo, a conversão de Paulo, coisas nesse assunto, eu cito a tua conversão. Eu falo, meu irmão era um Paulo desse tempo. Não sabia. Duro eu citava. Eu não sabia. E depois que se converte, eu usei muito, não foi só uma vez, eu usei mais de 15, 20, 30 vezes. E as pessoas morriam de rir. Porque Olha eu aí. lembro quando eu ia para a igreja com a mamãe, você olhava assim para mim, onde você vai? Eu falei, vou na igreja, fazer o que lá, cara? Eu falei, meu Deus. Isso é para você ver o quanto que Jesus incomoda. A grande verdade, fechando para a gente encerrar, e amanhã a gente vai voltar com mais de Deus. Você disse que Paulo morreu. Essa é a grande verdade. Já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu a mensagem do Evangelho, que outrora estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, e agora nós temos vida, e vida em Cristo. Ele morreu e sem medo de morrer. Ele morreu para a religião, ele morreu para ele, e a propósito, Paulo não casou. Não estou dizendo aqui que as pessoas não precisam cair nisso, não. Paulo não casou porque ele entendeu que se ele tivesse casado, o casamento teria atrapalhado o apostolado dele. A grande verdade é que Pedro era casado e deixou uma viúva, porque Pedro morreu. Eu não sei se antes ou depois, porque a palavra não diz. Então, o que Paulo entendeu é que ele já estava casado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto e agora eu vivo. E tem um documento do segundo século. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Amém. Então, para ele já não fazia mais diferença nessa relatividade. Morte e vida para ele perdeu sentido. Morrer ou viver era Cristo. Tem um documento do segundo século que chama Atos de Paulo e Tecla, uma jovem lá que ele discipulou e tudo, rica, da nobreza da época. E essa menina, então, com ele, teve um momento com ele que uma das pessoas descreve Paulo fisicamente e diz que ele era baixinho, meio calvo, nariz curvo, perna arqueada, ou seja, ele não devia ter muitos atributos. O pai dele era grego. Mas aí um outro diz que ele ainda tinha os olhos azuis, era onde dava uma embelezada talvez. Se é que essa descrição colocasse ele feio, né? Ainda a história não consegue acertar se era bonito ou feio. Mas, na verdade, foi uma opção dele não casar, né? Uma opção. Uma opção. A Bíblia deixa isso bem claro em Mateus 19. Uns foram dados para casamento e outros não. É questão de ministério. A pessoa que casa, ela tem que entender que isso é um ministério. É um chamado para casar. Não é uma casualidade, não é meramente uma escolha. Por isso, Deus não une pessoas bonitas e feias, homem e mulher, senão propósitos.
sei lá o que fazer. Terceiro céu, filho, abriu aí? É isso aí. Para Paulo, Deus não deixou que ele falasse do terceiro céu. Para João, ele mandou que escrevesse e nos contasse. Perceba que Deus age de formas diferentes. Os 3 dias que Paulo ficou morto, vamos usar essa palavra, ele chegou ao terceiro céu. Ele chegou a um lugar onde ele nunca tinha ido. Ele chegou no lugar onde ele passou a se conhecer e saber quem ele era na essência e na verdade, e não na mentira que haviam plantado nele. Isso é o terceiro céu. As pessoas entendem porque são 3 céus. O céu que eu vejo é o firmamento, o segundo céu é o lugar onde eu estou assentado com Cristo, e o terceiro céu é onde Deus está agora, que é no seu trono. Então eu estou falando de dimensões sobre dimensões. Eu não estou falando de lugar. Céu jamais vai ser um lugar. Céu sempre vai ser uma posição espiritual. A Érica estava dizendo, Mídio, que você terminou de lacrar minha vida na igreja evangélica quando me deu aula no CIA. Desde suas aulas entendi a verdade e hoje sou evangélica com muito orgulho. Tira esse orgulho, Érica. Eu entendi o que é o orgulho, eu estou brincando com você. Nós temos orgulho de você, temos orgulho das pessoas que amamos, admiramos nesse sentido, de pessoas que se dedicam e que se entregam totalmente, né? Hoje, para quem puder e se quiserem, pega o meu direct, pega o direct do Emídio, escreve ali o testemunho do dia de hoje que eu quero repostar. A gente sempre tem o cuidado de tirar o nome das pessoas para não expor pessoas, ainda que sejam coisas boas, não importa. Mas é para não expor. E a gente gostaria de postar acerca de tudo isso que aconteceu aqui. O que eu vi hoje foi o que eu ainda não tinha visto. Significado disso, que o melhor está sempre por vir. Qual o melhor, pastor? Amanhã tem algo melhor. Deus sempre tem algo melhor. Deus sempre tem algo melhor. Deus não pode se exaurir. Amanhã tem coisas grandes para a gente. Ora aí, Midão. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado por essas 2 horas na tua presença. Obrigado pela tua manifestação, Senhor. Cada palavra lançada, cada entendimento, Senhor, que nos foi revelado, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Entra em cada lar, entra em cada templo nesse lugar, Pai. Entra em cada família representada. Manifesta o teu poder naquele lugar, onde tem impossibilidade, Senhor, que venha a realidade dos céus nessas vidas e nessas famílias. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Dê-nos hoje, Senhor, um sono profundo, restaurador, Senhor. E que amanhã a gente possa estar como Isaías 35, novos céus e nova terra. Que venha amanhã uma notícia de remédio, que venha amanhã uma notícia de cura, que venha amanhã muitas curas em nosso país, que venha cura em Brasília, que venha cura nas nações, que o Covid perca as forças e caia por terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O astronauta, o ministro da Ciência e Tecnologia, só aproveitando seu gancho, deu uma boa nova, uma boa notícia, que eles estão experimentando ainda, está numa fase inicial, mas eu creio que já é para o início de maio, ou meio de maio, eles estão preparando uma droga, uma substância que já tem uma efetividade de 94% contra o vírus. Então agora vai entrar naquela fase aonde eles vão começar os testes. Já está aprovado e já está liberado para começar o teste. Essa é uma boa nova. Boa nova. Ai, povo de Deus, obrigado por vocês estarem aqui nas madrugadas, obrigado pelo privilégio de ter uma plateia tão diferenciada, uma plateia tão bendita, uma plateia, meu Deus.
Sabemos que não somos dignos, sabemos que Ele dignifica, sabemos que vocês estão aqui, não é por causa do Emílio e do Laerte, senão por causa de Jesus. Porque nós estamos Amém. procurando a mesma pessoa, estamos procurando a mesma estrela que aqueles magos procuraram. Nós estamos caminhando a cada dia para buscar mais, porque aqueles magos foram levados para adorá-lo. Saíram de um lugar de idolatria para adorar o Senhor. Nós saímos do meio dessa idolatria, nós admiramos pessoas, não vejo nenhum problema nisso. Eu admiro o bispo, que eu fico até passado, mas não é uma idolatria. É reconhecer a unção que está sobre a vida de cada pessoa. E eu reconheço a unção que está sobre a vida do Emílio, da Suiane, da Sandra, do Rafa, do Daniel, da Érica, eu reconheço que da Rose, eu reconheço a unção que está sobre a vida de todo mundo que faz parte dessa família chamada família cristã. Cada um tem um dom, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeitinho, e eu creio que em breve estaremos nos vendo e nos abraçando como nunca nos abraçamos antes. Porque eu sempre digo para as pessoas entenderem que o abraço é a união entre dois corações que concordam acerca de algo. É quando dois corações se unem, concordância, com o coração. Quando o meu coração se une ao seu coração, tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei, ou meu Pai que está no céu vô-lo fará. Deus abençoe, uma ótima madrugada. Eu estou como quem sonha e minha boca se encheu de riso, porque grandes coisas fez o Senhor. E não foi nada programado, não pensamos, e isso é o melhor. Sabemos que o testemunho atrai o espírito do testemunho, que é Cristo, e isso significa dizer que esse espírito do testemunho quer e vai fazer de novo. Perceba que ele pode, mas e se ele não quisesse? Então Jesus está dizendo, eu posso e quero. Portanto, a alegria dele é fazer a sua alegria. Alegra-te, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará o desejo do teu coração. Não é nem do dele, é do teu. Eu te dei um futuro e uma esperança para que o fim disso tudo seja como tu desejares, não é nem como ele. Perceba que quando estamos alinhados com o tempo dele, é como eu desejo, é como está no meu coração, é como o futuro que ele me prometeu e que seja do jeito que eu decidi que fosse. Isso é liberdade no amor de Cristo. É ser livre para desejar. E Deus não tem nenhum problema com os desejos do teu coração, quando eles se alinham com os desejos do coração dele. Lá em 1 João, nas cartas de João, se eu não me engano, 5,14, é por aí. Alguém depois pega e me diz, mas está lá nas cartas de João. Ele vai dizer que a oração que Deus responde é a oração que é feita com a vontade dele. Então, muitas orações não são atendidas porque não são feitas as orações da vontade dele, mas da sua vontade. Então, precisa existir esse alinhamento para que isso se materialize. Uma ótima noite. Eu sei que vai ser uma noite diferente, é o que eu sinto no meu espírito, pelo menos a minha vai ser. Então, eu profetizo que a sua será melhor do que a minha. Vai ser uma noite tremenda. Serão coisas e visitações e palavras e sonhos proféticos, destino para uma pessoa. Uma pessoa. Na minha mente veio uma mulher. Deus vai te dar uma solução enquanto você dorme. Você vai acordar e vai falar, meu Deus, uma solução para um problema. Não sei qual o problema, mas é uma solução para um problema. Deus abençoe. Amém. Coração, até amanhã. Como Paulo em 2 Timóteo, para concluir, combatemos o bom combate do dia, terminamos a carreira por hoje e guardamos a fé. É isso aí. Estamos aqui combatendo o bom combate. O inimigo é forte, é grande, do tamanho que você disser que ele é, ele é. Quando eu olho para Deus, todos os inimigos são ínfimos.
inexistentes. Não dá nem... É menor do que microscópio. É um sopro. Como a Bíblia diz que naquele dia, quando Deus vier para resolver, um sopro